Boa noite, queridos e queridas. Que a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de nós. Amém. Muitos irmãos gripados, gripadas. Irmã Rita está debilitada lá em casa, Davizinho está melhor, mas também aspira cuidados. Tem muitos irmãos que estão convalescentes, se recuperando dessa virose. E ore pelo pastor Daniel para que Deus dê graça, para que a voz chegue nesta noite aos nossos corações. E o pastor Daniel também está se recuperando. Queridos, hoje, antes de nós entrarmos na palavra, hoje é o primeiro domingo de junho. E tradicionalmente as nossas igrejas batistas, Convenção Batista Brasileira, comemora hoje o dia do homem batista e também o dia do pastor batista. Então nós louvamos a Deus em primeiro lugar pelos todos os varões batistas, e também eu louvo a Deus pela vida dos meus pares, o pastor Júlio, o pastor Valdério. Estejam orando pela vida dos seus pastores, seus líderes, a fim de que Deus tenha misericórdia de nós e nos capacite a pastorear a igreja que é de Deus. Amém? No final do curso nós vamos estar orando pela vida dos nossos pastores. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis. O tema de hoje é um pouquinho incomum, sobretudo num ambiente como esse, mas como a nossa série, o título da nossa série diz muita coisa. Gênesis 2. O título da nossa série, que nós começamos em maio, é Papo Reto sobre Família. E o propósito dessa série é falar de temas que tradicionalmente nós não ouvimos nos nossos púlpitos, falando sobre família. E hoje nós vamos falar sobre intimidade conjugal. Que Deus em Cristo tenha misericórdia de nós nessa noite. Gênesis 2, que é o texto que nós começamos a trabalhar na semana passada, e nós vamos dar continuidade hoje. Gênesis 2, 24, e hoje nós vamos acrescentar o 25. Eu quero louvar a Deus por cada visitante, Nós temos ali 2 jovens ali distintos, O Landinho, seu irmão. Nós temos aqui uma senhora também abençoada, Deus continue te abençoando, linda. Temos aqui também o varão valoroso da Josse. Está vendo, Josse, como valeu a pena, Josse? Olha que bênção, ele está aqui hoje. Amém? Vamos estar lendo Gênesis 2, 24, 25. Diz assim: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Verso 25. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Amém? Podem se assentar, os irmãos que se levantaram. Meus queridos, papo reto sobre família. E hoje, mais uma vez, relacionamento conjugal, parte 2. Parte 1 foi semana passada. Na primeira mensagem dessa série, nós falamos, à luz de Deuteronômio capítulo 6, versos 4 a 9, sobre a relação pais e filhos, filhos e pais. E nós falamos naquela oportunidade que a boa criação de filhos demanda de nós pais uma vida afeiçoada por Deus, uma vida apaixonada por Deus, uma vida sedenta por Deus, uma vida que ama a Deus acima de todas as coisas, e uma vida dedicada, que investe tempo de qualidade para guiar os nossos filhos no caminho da palavra de Deus. E o texto que resumiu a mensagem daquela noite foi: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, e ensine a palavra de Deus com persistência a seus filhos. Não tem como nós, pais, meros mortais, criarmos os nossos filhos numa cultura como a nossa, sem que primeiro nós amemos o nosso Deus acima de todas as coisas, e em segundo lugar, priorizemos a palavra de Deus nos nossos lares.
Na semana passada, nós falamos sobre relacionamento conjugal, parte 1. E à luz de Gênesis 2, 24, nós falamos que o casamento, a relação conjugal, é o espaço criado por Deus, não pelo homem, não pela cultura, mas por Deus, a fim de que, e o a fim de que aqui traz um propósito. Existe um propósito de Deus ao criar o casamento. Qual é o propósito, pastor? A fim de que um homem e uma mulher revelem a imagem do Criador por meio do casamento. E aí nós falamos da importância da aliança conjugal para esse processo. Não tem como a gente revelar a imagem de Deus na nossa relação conjugal se não tivermos um compromisso de caminhar lado a lado com essa pessoa que Deus nos deu até que a morte nos separe. E aí nós falamos naquela noite que a aliança, uma aliança entre duas pessoas essencialmente iguais, mas funcionalmente diferentes. Não é a união dos iguais. A cultura em que nós vivemos está incentivando a união dos iguais, a união homoafetiva. Mas a palavra de Deus nos incentiva, nos orienta a nos unirmos uma união do diferente. Essencialmente iguais, homem e mulher são imagem de Deus, foram criados à semelhança de Deus, mas funcionalmente diferentes. Segundo lugar, uma aliança para ser desenvolvida e fortalecida ao longo do tempo. Não tem como revelar a imagem de Deus se a gente não suportar a barreira do tempo. Se a gente não suportar a barreira da monotonia, da rotina, enfrentar os desafios apesar do tempo, é até que a morte nos separe. E aí Jesus vai nos ensinar que aquilo que Deus uniu, aquela pessoa que Deus colocou na nossa caminhada de vida, que não separe o homem. E por último, uma aliança que fundamente a relação diante dos desafios da vida. Porque ao longo da caminhada conjugal, muitos são os desafios. Se a gente fosse dar espaço aqui para cada pessoa que já foi casada, contar um pouco da sua experiência, dos desafios que enfrentou, seja no campo financeiro, seja no campo da relação com os filhos, seja no campo da própria relação conjugal, de encontros e desencontros, seja uma enfermidade, seja problema com a família estendida, todos nós enfrentamos desafios. Assim como Adão e Eva enfrentaram o desafio de cuidar do jardim de Deus, Gênesis 2,15, nós também enfrentamos desafios, e não dá para enfrentar o desafio sozinhos, por isso que nós precisamos do outro. Não é bom que o homem esteja só, não é bom que a mulher esteja só na relação, não é bom que o homem e a mulher estejam sós, por isso que Deus cria o casamento. Mas hoje a gente vai falar relação conjugal parte B, e em vez de falar de aliança, nós vamos falar sobre intimidade. Mas antes de falar do tema, nós temos pessoas aqui que são casadas, nós temos pessoas aqui que já foram casadas, e nós temos pessoas aqui que ainda vão casar. Então para cada uma dessas pessoas, pegue a palavra dessa noite com um propósito. Se você é casada, a nossa intenção é que você receba a palavra e pratique ainda mais, ok? Se você que já foi casado e não quer mais casar, pegue a palavra dessa noite e diga o seguinte: eu vou receber a palavra e eu vou usar essa palavra para ensinar pessoas na minha caminhada de vida, ensinar e orientar. Nós vimos hoje aqui na IBD pela manhã que nós precisamos instruir-nos uns aos outros. E um aspecto da mulher que recebe a palavra é ensinar as outras a viver uma boa relação do lar. E você que ainda vai casar, pega essa palavra dessa noite e diga: opa, essa palavra aqui tem uma função preventiva, orientativa. Deus está me prevenindo, está me orientando para o futuro. Então, vamos lá, ok? Ore por nós. Nós vamos falar hoje sobre intimidade na relação conjugal. E quando a gente pensa em intimidade na relação conjugal, para a nossa cultura, para a cultura em que nós estamos inseridos, dois princípios da palavra de Deus são absolutamente um absurdo.
É um absurdo. Que princípios são esses, pastor? Primeiro, a proibição, a Bíblia nos orienta, a proibição de fazer eu não sei se eu falo, vou falar aquela palavrinha, sexualidade. Aí você está entendendo que é aquela palavrinha de 4 letras, viu? Para respeitar as crianças aqui nessa noite. Então, a Bíblia, a proibição de praticar sexualidade antes do casamento. Primeira orientação que a cultura fala assim, não, isso é um absurdo. Isso é uma grande intolerância. Segunda orientação bíblica, que a cultura acha como absurdo, ter sexualidade de qualidade no espaço do casamento. Então esses dois princípios são um grande absurdo para a nossa cultura. Para os irmãos, para eu exemplificar o que eu estou falando aqui, o primeiro princípio que a cultura acha um grande absurdo, que é a proibição de praticar a sexualidade antes do casamento, uma pesquisa feita por um instituto americano aqui no Brasil, em 2018, constatou que cerca de quase 50% dos entrevistados, acham completamente aceitável praticar a sexualidade antes do casamento. Quase 50%. 35% falam assim, não, é inaceitável, é um absurdo. Não pode praticar a sexualidade antes do casamento. E 14% dos entrevistados disseram o seguinte, não, isso aí não tem nem o que se discutir. Isso não é nem algo que tem que se discutir. Então, se a gente for somar os 50% mais os 14% dos brasileiros, dá em torno aí de 64%, 65%, 65% da população brasileira acha completamente normal praticar a sexualidade antes do casamento. Completamente na contramão do que os princípios da palavra de Deus nos orientam. Quando a gente pensa no segundo princípio bíblico, que é o princípio de ter sexualidade de qualidade no casamento, mais uma pesquisa também revela o que a cultura pensa sobre esse assunto. Uma pesquisa agora feita pelo Instituto Casal, Instituto Brasileiro, feita em São Paulo, em 2016, ouviu 510 casais. 510 casais. E desses 510 casais, 56% deles, mais da metade, consideravam a sua vida, a sexualidade, a sua prática sexual dentro da relação conjugal ruim ou regular. De cada 10 casais, 6 disseram, é ruim, é péssima. A minha intimidade com meu cônjuge é péssima. E desses 55%, ou melhor, 56%, quase a totalidade, 80% deles disseram que a causa da intimidade na relação está ruim, foi porque eles se casaram. O casamento foi a causa da intimidade ter se desgastado. Então, o que a Bíblia fala sobre isso? Porque se a gente tem a cultura dizendo que é completamente normal praticar a sexualidade antes do casamento, e a gente tem a cultura ensinando que não dá para ter sexualidade boa, prazerosa e satisfeita dentro do casamento, então eu preciso de relações extraconjugais para eu me sentir satisfeito, o que a palavra de Deus nos orienta? E quando a gente lê Gênesis 1 e 2, nós vemos o relato de Moisés, de um Deus que cria todas as coisas, e de tudo aquilo que Deus cria o sexo. O sexo não é criação de Satanás nem do diabo, não é o primeiro pecado original, como ensinou a Igreja Católica há muito tempo atrás. A sexualidade, a prática da sexualidade é criação de Deus, e como Criador, Deus espera que os seus filhos a pratiquem a intimidade no casamento na perspectiva do Deus Criador. Então a mensagem dessa noite, se nós fôssemos resumir a mensagem dessa noite, à luz de Gênesis 2, 24 e 25, em uma frase, a frase seria o seguinte: o casamento é o espaço criado por Deus
para que um homem e uma mulher vivam em plena intimidade, revelando a imagem do Deus Criador. O casamento é o espaço criado por Deus para que um homem e uma mulher vivam em plena intimidade, revelando a imagem do Deus Criador. Então vamos ver isso em alguns pontos. Veja comigo os 2 versículos que nós lemos, Gênesis 2, com sua Bíblia aberta, porque nós vamos trabalhar esses 2 versículos. Gênesis 2, 24 e 25, que o texto diz para nós: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Aqui há a criação da intimidade. Esses 2 versículos traz para nós a iniciativa de Deus em criar a sexualidade, a intimidade do casal. Por exemplo, quando no verso 24 o texto diz que o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e ambos se tornarão uma só carne, o texto está falando de intimidade. O homem vai deixar a casa do pai, da mãe, a mulher também vai deixar a casa do pai e da mãe e vai se unir numa relação conjugal. E essa relação conjugal é tão intrínseca, é tão forte e impactante, que ambos se tornarão uma só carne. Aqui é intimidade. No casamento, 1 mais 1 não é igual a 2, é igual a 1. No verso 25, o texto ainda fala de uma relação de intimidade. O homem e sua mulher viviam nus, em todos os sentidos aqui, queridos. Não é uma nudez, a gente vai falar isso ainda no sermão, não é uma nudez simplesmente física, é uma nudez emocional, é uma nudez psíquica, é uma nudez afetiva. Não tinha mistério, não tinha segredo, ambos estavam nus, um diante do outro, e detalhe, eles não tinham vergonha. Quando é que a vergonha entra na relação conjugal? A partir do pecado, Gênesis 3. Mas antes da queda, antes do pecado, eles estavam nus, em plena intimidade, e não sentiam vergonha. Aqui é a criação da intimidade. E como é que Deus, que é o autor, que é o criador da relação íntima, da sexualidade, como é que esse Deus espera que eu e você, como filhos dele, vivamos essa intimidade da nossa relação conjugal? Em primeiro lugar, eu destaco um princípio da palavra de Deus para nós. A intimidade que Deus espera de mim, de nós, é uma intimidade que se expressa numa relação sexual saudável. O primeiro princípio da palavra de Deus aqui que a gente pode aprender é que Deus espera que eu e você, que os seus filhos vivam a intimidade que se expresse numa relação sexual saudável. Antes de entrar no texto, eu preciso te dar a definição do que é intimidade e do que é que eu quero me informar com intimidade. Intimidade é o momento em que nos desnudamos diante do nosso cônjuge. É o momento em que podemos estar na presença um do outro, sendo exatamente o que somos, sem ter mais medo de sermos rejeitados e com plena certeza de que somos amados. Intimidade é muito mais do que a prática da sexualidade, mas não menos. Intimidade é muito mais do que simplesmente deitar na mesma cama. Intimidade tem a ver com os dois agora sendo um. Tem muitos casais que têm intimidade no leito, na cama, no quarto, mas não tem intimidade, não tem união, quando o assunto é sonhos, planos, expectativas, quando o assunto é dinheiro, organização financeira, não tem intimidade. A vontade de Deus é que nós tenhamos intimidade em todos os aspectos da nossa relação conjugal. E um desses aspectos é a relação sexual que eu quero focar nessa noite. Então, quando a gente lê Gênesis 2, 24, o texto diz assim para a gente: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e ambos se tornarão uma só carne.
Uma intimidade, uma relação sexual que revele saúde, uma relação saudável. E como é que o texto nos orienta, ou como o texto aponta para nós, para a gente ter uma relação sexual saudável dentro do nosso casamento? Em primeiro lugar, o texto aponta para nós que a relação sexual, ou a prática da sexualidade, deve ser vivida como expressão da vontade de Deus. A prática da sexualidade deve ser vivida como expressão da vontade de Deus. O verso 2:24 diz assim, mais uma vez: o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Detalhe aqui no texto: Adão e Eva não tinham pai e mãe. Por que Moisés escreve o verso 2:24? Porque o que Moisés está escrevendo em 2:24 é para se tornar um padrão da vontade de Deus para todos. A vontade de Deus para um homem e para uma mulher é que ele e ela deixem a casa dos seus pais, deixem a tutela dos seus pais, deixem a guarda dos seus pais e tomem a iniciativa de propor uma relação conjugal, onde ambos agora se tornam uma só carne, entre numa relação de intimidade, de prática sexual. Essa é a vontade de Deus padrão para todas as gerações. Se você ler comigo Gênesis 1, que ainda é o relato da criação, o verso de número 28, diz o texto sagrado que Deus os abençoou. Abençoou quem? O homem e a mulher. Deus os abençoou e lhes disse: sejam o quê? Sejam férteis e multipliquem-se. O que Deus está mandando o primeiro casal fazer? Sejam férteis e multipliquem-se. O texto ainda continua: encham e subjugam a terra. Gênesis 2:24 é o padrão de Deus para os nossos casamentos. Homem tem que deixar pai e mãe e se unir à sua mulher, e ambos se tornar uma só carne. Gênesis 1:28, Deus está dizendo: multipliquem-se, se juntem, subjuguem a terra, encham a terra, sejam férteis. O que o texto está querendo dizer, meus queridos, é que a prática da relação sexual dentro do casamento é a vontade de Deus. Por muito tempo, eu disse isso no início, por muito tempo a Igreja Católica incentivou e ensinou isso para os cristãos, de que a prática sexual, a prática da intimidade no casamento era fruto do pecado original, que o pecado original era a sexualidade. E tem muitos evangélicos que saíram da cultura católica e passaram a ser evangélicos, que ainda têm essa mentalidade. Não, praticar a sexualidade dentro da relação conjugal não tem nada a ver com espiritualidade, não tem nada a ver com fazer a vontade de Deus, não tem nada a ver com adorar a Deus, tem a ver com algo da carne. Isso é algo da carne. Verdade ou mentira? Mentira. Essa mentalidade é católica, porque a Igreja Católica, desde a Idade Média, que tem ensinado isso, que o sexo é fruto de Gênesis 3, mas não. Como eu mostrei para vocês, quem cria o sexo, Gênesis 1 e Gênesis 2, é o próprio Deus, e não tinha pecado ainda. Então Deus quer que o homem e uma mulher, essa é a vontade dele, deixe o seu pai, deixe sua mãe e se una em intimidade com a sua esposa, e isso tem a ver com fazer a vontade de Deus. E aí você pode me perguntar: mas pastor, como é que a gente pode adorar a Deus? A gente adora a Deus praticando a intimidade no casamento? Sim. Como é que a gente glorifica a Deus? A gente glorifica a Deus obedecendo aos seus mandamentos. Toda vez que um homem e uma mulher obedecem aos mandamentos de Deus, ele está glorificando ao Senhor. Tem muita, e aí eu vou puxar a orelha das mulheres aqui. Tem muita mulher que fica com protocolo, muito protocolo na hora do ato.
achando que aquilo não tem nada a ver com espiritualidade. Mas você já parou para pensar que quando você se une com o seu cônjuge, para praticar intimidade, com o seu cônjuge, Deus está sendo glorificado? Porque você está fazendo a vontade dEle? Porque é isso que Deus quer que você faça? Porque é isso que Deus quer que você realize? Tem mulher que fala assim, não, apaga a luz, Deus não pode ver esse negócio. Mas Deus fez para fazer. Tem mulher que acha, não, tranque a porta, porque assim, Deus tem que ficar do lado de fora. Não! Enquanto nós, casados, estamos praticando com o nosso cônjuge, Deus está do nosso lado. E sabe o que Deus está fazendo? Deus está achando isso muito bom, porque Deus criou para ser feito dessa forma. Então a gente precisa, aí eu vou pegar no pé das mulheres aqui nesse ponto, porque você, mulher, tem que pensar que é dessa forma que Deus quer que você haja, e você tem que investir muito mais na sua relação conjugal nessa área, porque tem mulher que fica 10, 20, 30 dias, lá em casa assim, o criado muda, eu já fiz uma farmácia, né? Tem todo tipo de remédio, tem Dorflex, tem Novalgina, tem dipirona. Quando a mulher diz, eu estou com dor, opa, ó o Dorflex, eu estou com dor nas costas, opa, ó o dipirona. A gente dá risada porque o assunto é sério. Tem muito homem que fica de molho 10, 15, 20, 30 dias. E aí eu vou falar uma coisa aqui muito séria, queridos, muito séria. Tem muitas mulheres que por conta de mimimi, de achar que isso aqui não tem nada a ver com espiritualidade, tem a ver com carne, deixa o seu cônjuge de molho 10, 20, 30, 60 dias. E sabe o que é que você está fazendo, mulher? Você está escancarando a porta para que o adultério entre na sua casa. E aí depois acontece, você fala assim, não, que o diabo arrebentou o meu casamento, o diabo arrebentou a minha relação conjugal. Mentira, foi você que abriu a porta. A vontade de Deus é que nós pratiquemos, é a vontade dEle. Em segundo lugar, além da prática sexual ser a vontade do Senhor, a relação da sexualidade, ou a prática da sexualidade, deve ser vivida, e aqui é importante, jovens, casados, solteiros, a prática da sexualidade deve ser vivida no contexto da aliança. Porque o texto diz assim, verso 2, capítulo 2, verso 24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E aí sim eles se tornarão uma só carne. Em outras palavras, Moisés está dizendo o seguinte: praticar sexualidade não é coisa de menino. Praticar sexualidade não é coisa de menina. A prática da sexualidade envolve o compromisso do menino tomar uma atitude de homem e deixar a barra da saia da mamãe, que a mamãe faz todinho, que a mamãe faz a macarronada dele, que a mamãe arruma a caminha dele, deixar a casa do pai e da mãe e se unir à sua mulher. Aí sim pode ter sexo, aí sim pode praticar intimidade. Enquanto um menino, enquanto uma menina não tomar coragem, não tomar maturidade para assumir a responsabilidade de uma casa, de um lar, ele ou ela não está pronto para a intimidade. O que a nossa cultura está incentivando aí é a infantilidade, é a banalidade da intimidade, da prática da sexualidade. Mas o que Deus nos orienta?
E o que nós precisamos orientar nos nossos lares? Que essa realidade, que é uma bênção de Deus, ela tem que ser desenvolvida no contexto da aliança. E o que eu estou falando como aliança é casamento. Se você não está preparado para casar, se você ainda não tomou no peito a responsabilidade de colocar um anel aqui no seu dedo anelar esquerdo e assumir uma casa, um lar, você não está pronto para a intimidade. Pare com isso. Pare de banalizar aquilo que Deus criou, a forma como Deus criou. O texto está dizendo que existe um contexto. Eu trago para vocês uma outra pesquisa, feita também aqui no Brasil, que mostrou que casais, e aí é uma pesquisa muito interessante, que mostrou que casais que esperam para ter relações da sexualidade depois do casamento, jovens que esperam, jovens que se abstêm da prática sexual até o casamento, acabam tendo relacionamentos mais estáveis e felizes, além de uma vida sexual mais satisfatória. Essa pesquisa demonstrou que jovens que conseguem esperar o momento certo, existe um momento certo, existe um espaço certo. E quando um jovem, uma jovem espera esse momento e esse espaço certo, a pesquisa demonstrou, corroborando com a palavra de Deus, que a sua vida conjugal vai ser uma vida conjugal mais satisfatória, mais feliz e mais profícua. O que a palavra de Deus está nos orientando é que existe esse espaço, e esse espaço é o espaço da aliança. Então, se em primeiro lugar, a prática da sexualidade é a expressão da vontade de Deus, a prática da sexualidade ela deve ser vivida no contexto da aliança. E em terceiro lugar, o texto de Moisés aqui nos orienta que a prática da sexualidade ou a relação sexual deve ser vivida para amadurecer o nosso amor. E aqui eu acho interessante como Deus fez as coisas. A prática da sexualidade deve ser vivida para amadurecer o nosso amor. Porque quando um homem e uma mulher se casam, eles acham que se amam. Eles acham que conhecem o amor. E aí vem a relação conjugal, e aí vem a chegada dos filhos. E Deus cria todo o cenário da família para nos ensinar a maior evidência da maturidade, que eu penso que é a maior evidência de que um homem e uma mulher alcançou a maturidade, é se ele sabe o que é o amor. Não saber aqui, mas saber aqui. Enquanto um homem, enquanto uma mulher não sabe amar, ele é uma criança ainda aos olhos de Deus. Olha só o que o texto diz mais uma vez. Gênesis 2, 24. Por essa razão o homem deixará pai e mãe. Vai deixar pai e mãe e se unirá à sua mulher. Perceba que a relação, a prática da sexualidade é entre um homem e uma mulher. E a gente viu na semana passada aqui o que essas duas palavras significam. Homem, sexo masculino, que pensa, que age e sente como homem, e mulher, sexo feminino, que pensa, que sente e age como mulher. São duas pessoas completamente diferentes. E aí vem para mim a beleza como Deus criou, porque Deus criou o homem, sexualmente falando, completamente diferente da mulher. Não são iguais. Verdade ou mentira? O homem, ele pode ter o dia cansado como for, ele pode carregar a pedra o dia todo. Você apertou o botão certo, ele está pronto, está preparado. Você já viu um iPhone? Só tem um botão. Apertou aquele botão ali, o homem está revigorado. Mulher parece fogueira com lenha verde. Já tentou fazer uma fogueira com lenha verde? Quando a gente era criança, a gente foi tentar fazer no São João uma fogueira e sem saber a gente catou lenha verde.
Passou o dia todo tentando acender a fogueira e nada. Mulher, você começa de manhã abanando, ó. Começa de manhã, vai na cozinha, ajuda ela a lavar os pratos, ajuda ela a estender uma roupa, ajuda ela a arrumar a casa. Amor, vamos aqui, quer uma ajuda aqui? Quer que eu lave um banheiro? E aí você lava um banheiro, para de noite ela estar pronta para você. O cara some o dia inteiro o cara na rua, o dia inteiro o cara com os amigos, o dia inteiro o cara tratando dos seus negócios. Chega de noite, a mulher não vai estar pronta. É complicado, e eu acho interessante porque Deus fez assim, queridos. Por que Deus fez diferente? Deus fez diferente para nos desafiar a sair da zona de conforto. Porque para o homem satisfazer uma mulher, e aí uma pesquisa que eu trouxe aqui, traz um dado estatístico muito tenebroso. 80% das mulheres, 80, ou seja, de cada 10 mulheres, 8, nunca chegaram ao ápice da relação. Você sabe o que eu estou querendo dizer? Não sabe o que é isso. 8. De cada 10 mulheres, 8 não sabe o que é. A pesquisa não mostra ou não argumenta o porquê, mas eu deduzo. Homens apressados. Homens que não sabem o que é o amor sacrificial. Homens que não são pacientes. Homens que não sabem envolver. Homens que só pensam em si. E aí eu quero abrir um parêntese aqui muito importante. Porque isso acontece geralmente com homens, e aí eu acho que a maioria de nós foi vítima disso. Homens que foram criados, e eu sou um deles, homens que foram criados, homens que desenvolveram desde a infância ou adolescência a sua sexualidade com contato com a pornografia. Porque um dos grandes prejuízos que a pornografia faz na mente do homem é fazer com que ele entenda que mulher é aquela que está ali no vídeo. Mulher age daquele jeito. E o que a gente não sabe é que aquela mulher que está nos vídeos, que está nos filmes, aquela mulher está sendo paga para agir, para sentir, para praticar sexualidade segundo o imaginário masculino. Ali não é uma mulher de verdade, ali é fake. E um homem criado, um homem que tem a sua sexualidade desenvolvida em contato com a pornografia, ele cresce e quando ele casa, ele não casa com atriz pornô, ele casa com uma mulher de carne e osso. Ele casa com uma mulher criada aqui conforme Gênesis 1 e Gênesis 2. E muitos casamentos vivem a frustração nessa área, porque o homem não se reinventa, o homem não se deixa realinhar o seu coração à luz da palavra de Deus, e ele continua com a sua mente cauterizada com aquilo que ele aprendeu na sua infância e juventude. Nós precisamos entender que Deus fez diferente para nos levar ao sacrifício, porque quando um homem se sacrifica, quando um homem tem paciência, quando o homem ele entra e deixa a mulher entrar no time, no momento da intimidade, ele amadurece, porque quando a gente sai da nossa zona de conforto, quando a gente com calma, com paciência, juntos, um satisfazendo o outro na relação, a relação conjugal amadurece, se torna mais sólida, e a gente aprende o que é o amor. A grande prova de amor, Jesus Cristo, demandou sacrifício, demandou Jesus Cristo abrir mão dos seus direitos, da sua glória, para que eu e você fôssemos salvos, e Deus quer que a gente entenda e aprenda a desenvolver esse amor na vida, e um dos aspectos que Deus treina o nosso coração
é na prática da intimidade. É por isso que Deus, o texto diz, Ele une um homem com uma mulher. Como eu disse, a nossa cultura está remando contra isso. E está incentivando as uniões homoafetivas, a união dos iguais. Porque a união dos iguais não nos tira da zona do conforto. Mas a união dos diferentes, se a gente de fato quer satisfazer a nossa esposa, e aí vou puxar a atenção aqui à orelha dos homens, de nós homens. Se você quer satisfazer a sua esposa, você precisa abrir mão dos seus próprios interesses, da sua pressa. Existe um livro que diz, o título do livro, Sexo Começa na Cozinha, e eu concordo. Porque às vezes, para que você satisfaça e tenha uma vida de intimidade bonita e saudável, você precisa ajudar mais a sua esposa dentro de casa. A coitada trabalha o dia inteiro e você quer que de noite é o quê? Um robô? Ela esteja pronta, bonita, disposta. Talvez você precise ajudar ela mais. E é tão gostoso, né? A mulher está lá na pia lavando as roupas e você chega, né? Já dá um beijinho, já diz, opa, e aí eu estou aqui, viu? Né? Estou ajudando aqui. É tão gostoso, é tão natural, é tão bonito, é tão romântico. E é dessa forma que Deus nos orienta. Porque quando Deus cria a mulher, e Deus desperta Adão do sono, qual é a reação de Adão? Gênesis 2, 23, que é o contexto de Gênesis 24. Adão se sente altamente atraído. A vontade de Deus é que você se sinta também atraído, atraída pelo seu cônjuge, pela sua esposa, pelo seu marido. E dessa forma, o amor vai sendo maturado. E eu queria terminar com o último princípio. Uma intimidade que nos faça nos desnudarmos diante do outro. Porque o verso 25 termina assim: o homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Eu acho bonito esse texto. Porque esse texto aqui não tem a ver simplesmente com estar nu fisicamente. Uma pessoa pode estar nua fisicamente diante da outra e não tem intimidade. Muitos jovens da nossa cultura que praticam a sexualidade vão para os bares, vão para as noitadas e aí terminam nos motéis. Eles estão nus um diante do outro, mas no outro dia não tem intimidade. E a vontade de Deus é que o casal desfrute de plena intimidade. E viver em plena intimidade é o momento em que podemos estar na presença um do outro, sendo exatamente o que somos, sem ter mais medo de sermos rejeitados e com plena certeza de que somos amados. Porque vai chegar um dia que a gente não vai ter mais condições de praticar a sexualidade. Mas nem por isso acaba a intimidade no casamento. Intimidade de expectativas. Intimidade de medos. Você se desnudar. Você ter a liberdade de se revelar para o seu cônjuge, falar para ele quais são os seus medos, quais são os seus pecados, quais são os seus desafios, quais são os seus sonhos, quais são os seus planos.
Isso é intimidade. O outro lhe conhecer, nada debaixo da gaveta, nada debaixo do tapete. Eu não preciso me esconder diante do outro. Essa é a intimidade que Deus quer que a gente desenvolva na nossa relação, de nós estarmos fisicamente, psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente nus diante do outro. Eu não preciso esconder meu contra-cheque do outro. Eu não preciso esconder quanto eu ganho no final do mês para o outro. Eu não preciso esconder a compra que eu fiz no cartão de crédito para o outro. Nus. Não é simplesmente fisicamente, mas nus, de alma, de coração, e não sentir vergonha. Você está disposto a isso aí?